Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas. Estamos aqui mais uma tarde de sábado. Como é de costume, nós transmitimos uma partícula da palavra de Deus e estamos aqui para pregar mais uma passagem da palavra de Deus de uma forma ampla e universal, que você possa analisar essa mensagem e colocar em alguma área da sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente nessa tarde. Ontem à noite nós fizemos uma transmissão explicando um pouco sobre o texto e o contexto da palavra de Deus. Quem nos acompanhou, nós mostramos tudo dentro da Bíblia, como é bom a gente cavar e a gente se aprofundar nesses textos maravilhosos, que é o Evangelho, que é a escritura da palavra de Deus. São 15 horas e 16 minutos aqui na metrópole de Manaus, e outros estados já são as 16 horas e 6 minutos. Nós temos uma palavra abençoada hoje nessa passagem, que você já observou aí em cima no tema, e tem uma observação também: as catatumbas de Roma foi o melhor lugar. Hoje nós temos uma palavra abençoada aí envolvendo a igreja primitiva naquele tempo, e eu tenho certeza que vai falar com muita gente essa mensagem nessa tarde. É uma mensagem abençoada para alegrar, para fortificar, para somar, construir aí na nossa vida espiritual, nessa peregrinação de fé, nessa caminhada aí congregacional com o nosso Salvador Jesus Cristo. Você tem uma Bíblia? Vamos aí a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Versículo 39. Você já ouviu muito pregar essa passagem. Tenho certeza que aí na sua denominação, na sua igreja, na sua instituição religiosa, aonde você se alimenta, aonde você se congrega, aonde você se reúne, aonde você se ajunta, aonde você se mescla para ouvir os louvores, os salmos, as pregações, aonde é feita as programações. Tenho certeza que você já ouviu muito pregarem essa passagem, mas Romanos 8, 39, nós pregaremos de uma forma diferente. É por isso que eu coloquei a observação aí. As catatumbas de Roma foi o melhor lugar. Por que será as catatumbas de Roma, Império Romano, foi o melhor lugar? E o que tem a ver a conexão com Romanos 8, 39? Você tem uma Bíblia? Romanos 8, 39, vamos ler. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir esse versículo, ele é muito lindo, muito forte. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em pleno século 21, hoje nós vivemos uma disseminação de heresias sobre o Brasil e sobre o mundo. Heresias essas que podem partir da própria palavra de Deus, lida no contexto, como nós pregamos ontem à noite, lido no texto, mas o contexto tira toda essa heresia. Mas para que nós sabemos tirar essa heresia, nós temos que saber o contexto. E hoje nós temos uma mensagem abençoada. As catatumbas de Roma foi o melhor lugar. Quem escolheria morar subterrâneo? E quem foi essas pessoas? Boa tarde, meu amigo Luciano Andrade. Temos uma mensagem poderosa, meu irmão. Final do século 60, o imperador de Roma
aonde o nosso Cristo veio à terra, já tinha ali ensinado, disseminado, mostrado, pagou um alto preço, pagou um alto sacrifício para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Mas naquele tempo esse sacrifício foi de uma forma que todos conhecem a história. O Evangelho de Marcos nos marca, nos causa suco no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, e mencionar como foi que o nosso Cristo foi crucificado de uma forma que se entregou para que hoje nós tivéssemos a liberdade. É por isso que João 8,32 diz: mencione comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 de João 8: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós seremos, ou sereis, livre. Livre para adorar, livre para adorar, livre para a espontânea decisão de escolha em aceitar esse Jesus, assim como ele nos aceitou primeiro, mostrando o seu amor incondicional, ágape, o amor ágape de Deus, incondicional, para que nós tivéssemos essa liberdade. Mas todo aquele sacrifício, todo o conhecimento que Cristo tem colocado na terra, os apóstolos, os discípulos após os apóstolos e aqueles que aceitaram Jesus naquele tempo, lá atrás, muitos anos atrás, sentiram a liberdade, iam para suas sinagogas, congregação, que era o reunir-se, o encontrar-se, o ajuntar-se, o agarrar-se, o misturar-se. Eles se reuniam nas suas casas, se reuniam debaixo de árvores, se reuniam na beira do mar, seria ele qualquer mar, se reuniam nas casas, nos montes, em todos os lugares que ali eles mencionassem Cristo, e eles tinham um versículo base para isso. Aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Cristo se faria presente. Isso tudo depois de Cristo. E ali Roma foi tomado pelo esse conhecimento. Roma foi alcançado por esse conhecimento. Roma foi conquistado por esse conhecimento. Os impérios, os sacerdotes, os prefeitos, os escribas, os sátrapas, os soldados romanos, todos em Roma ouviram falar de Jesus, sabiam quem era o Jesus, e ali os discípulos trabalhavam 24 horas para que a palavra, o apóstolo Paulo foi um desses, incansavelmente, viagens e viagens e viagens, noites e noites e noites, dias e dias e dias, viajando, montando os templos, levantando as suas tendas, colocando, deixando homens e mulheres de Deus ali na frente da obra, dizia: segue a obra, continua a obra, Jesus Cristo piedoso, Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Consumador, eu, o apóstolo de Jesus Cristo, olha, consegue. Prova disso nós vemos Tito, vemos Filemão, vemos Timóteo, muitos e outros que Áquila, Priscila, quando vinha ali de Roma, encontrou com Paulo, mencionou ali o que estava acontecendo em Roma, tudo maravilha. Mas o final do século 60 depois de Cristo, o imperador romano, o imperador de Roma, já ali na proximidade do governo de Nero, colocaram um édito perseguidor e esmagador, um édito sangrento, um édito que ninguém o suportaria na face da terra. O édito foi esse: todos estão proibidos de adorar esse Jesus nas suas sinagogas, nas suas casas, nas vielas, nos corredores, em cima dos montes, aqui mesmo no império. Não existia templo nesse tempo. O templo ainda que existia era ali conquistado pelos sacerdotes, ali pelos escribas, pelo fariseu. Paulo, nascido na diáspora, era fariseu e também tinha a sua cidadania romana, não porque era romano,
Paulo era judeu, nascido na diáspora. Paulo era da diáspora, mas não falava aramaico, mas falava grego, era filósofo, falava em outras línguas. É por isso que muitos autores, quando falam, muitos pregadores dizem que talvez o livro de Hebreus, o autor seja Paulo. Não, porque a linguagem do livro de Hebreus pode até ser Paulo, mas pode ser de um grupo de judeus da diáspora, mas um grupo que partiu. Não é o judeu da Palestina, porque o judeu da Palestina fala em grego, fala na filosofia, falava outra língua, mas quando nós pegamos o linguajar do livro anônimo aos Hebreus, nós vemos que foi um autor que falava aramaico, então é um judeu de diáspora. Então Paulo era de diáspora, mas pelo linguajar talvez não seja Paulo, mas de um judeu da diáspora que conhecia o aramaico. Então Paulo ali também se envolveu nessa perseguição, mas Paulo tinha uma certa vantagem, não uma vantagem de se congratular melhor do que os apóstolos e discípulos no momento da perseguição do imperador romano. Não, mas porque ele tinha cidadania romana e ele era judeu da diáspora, ele também era fariseu, porque menciona muitas passagens, mas Paulo talvez não usou as catatumbas de Roma, que foi o melhor lugar. A perseguição foi sangrenta. Os soldados em Roma ficaram em sentinela. Começou o derramamento de sangue naquele tempo, meus irmãos, na igreja primitiva. Eles não podiam adorar, não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia naquele tempo. Quando eles se reuniam, eles usavam os rolos, eles usavam as cartas, eles usavam as epístolas, eles usavam os pergaminhos, eles usavam os papilos, ali em forma de argila, em forma de placa em pedra, em forma de couro, em forma de muitos e outros materiais, que era ali escrito o rolo dos profetas, porque eles ainda seguiam as 613 diretrizes ali de Roma, que é exatamente a Torá, a lei mosaica, que significa a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Eles não puderam mais adorar a Deus, povo. Eles não puderam mais alcançar. O imperador mandou e ordenou que matasse os pais, a mãe, as crianças. Foi um derramamento de sangue cruel. Os arqueólogos provam isso hoje em dia sobre o Império de Roma. Os romanos, vamos lá, por quê? As catatumbas de Roma foi o melhor lugar para a sobrevivência dos nossos irmãos em Cristo. Aleluia, Jesus. A gente até imagina, você consegue imaginar comigo, que ninguém podia ler os rolos, os pergaminhos, os papilos, os éditos, as cartas, ninguém podia ler as epístolas. Começou um derramamento de sangue cruel. Todos aqueles que eram pegos nas suas sinagogas adorando a Jesus eram mortos imediatamente. Não era preciso trazer até o imperador romano. Eles eram mortos naquele exato momento dentro da sua casa. E toda a sua família era exterminada, aniquilada. É por isso que o apóstolo Paulo escreve esse versículo. Nós não entendemos por que o apóstolo Paulo escreve esse versículo. E esse versículo do apóstolo Paulo em Romanos 8, em 31 em diante, e nós lemos o 39, ele não é lido, ele é cantado. Ele é cantado. E há uma música muito bonita quando eles, quem diremos nós? É um louvor que todos cantavam, e Paulo cantava, porque ele observou todo o massacre, observou toda a perseguição, porque Paulo morre em 65 depois de Cristo. E a perseguição começou em 60 depois de Cristo e durou durante 4 séculos. Você consegue imaginar comigo, meu amigo Luciano Reis, durante 400 anos, a igreja primitiva foi perseguida, foram degolados, decapitados, toda a forma brutal de morte você possa imaginar nesse momento. Mas eles pegavam, irmão Luciano, o papilo, hoje nós pega a Bíblia, o pergaminho,
Não existia a Bíblia nesse tempo. Eles pegavam o rolo, pegavam as placas ali feito de pedra ou de argilas, de couro, pegavam ali os pergaminhos e seguravam. E morriam abraçados com aqueles pergaminhos. Mas eles não negavam o amor de Jesus. Eles não negavam de forma alguma, em altura, em profundidade. Eles não negavam. E a perseguição começou por baixo do Império de Roma. O imperador romano, antes da perseguição, já alcançando o tempo de Nero, ele mandou escavar por debaixo de Roma até hoje. Se você tiver o privilégio de ir em Roma, você não terá o privilégio de descer lá embaixo. Só quem é autorizado, principalmente no Vaticano, não tem. Tem que ter uma autorização de lei muito forte para você descer lá embaixo, porque lá embaixo tem uma riqueza muito grande. Então o imperador de Roma pegou os escravos, e deixa eu dizer, quem cavou esses estúnios debaixo de Roma foi os escravos. Eles cavaram os túneis e debaixo desses túneis eles fizeram sarcófagos. Ali fizeram o buraco debaixo desse túnel e ajeitavam com madeira esses buracos, ou só fizeram a peça de buraco mesmo debaixo. Olha, era muito profundo debaixo do Império Romano essa escavação, para que a estrutura de Roma não descesse, para que o Império em Roma não descesse. E debaixo dessa catatumbas em Roma é onde era enterrado todos os soldados de guerra de Roma, através dos navios a viela, através dos navios a vela. Eles eram os seus mortos, os seus reis, os seus inimigos também eram enterrados ali embaixo. E deixa eu botar um ponto bem aqui para nós observar que debaixo dessas catatumbas o imperador de Roma mandava ficar as feras. As Bíblias relatam as feras. Quem eram essas feras? Leões, tigre, dente de sabre, que já existia nesse tempo, e outras coisas, talvez jacaré também, crocodilo nesses tempos, ou seja, principalmente os tigres e leões, onças, né? Botavam ali as hienas, principalmente as hienas, colocavam ali embaixo, para quando ele jogasse os seus inimigos debaixo daquelas catatumbas, eram devorados por esses leões, essas onças. Era uma coisa extra, era uma coisa sangrenta, era proibido entrar debaixo das catatumbas de Roma, porque depois que as catatumbas de Roma foi feito pelo Império Romano antes de 60 depois de Cristo, foi muito antes, ele mandou vetar todas as aberturas ali das catatumbas, e mandou fazer em cima. Ali quem mora no estado de Macapá, aí tem a fortaleza. Quando você entra na fortaleza de Macapá, você olha uma grade ali de ferro e você olha lá embaixo, né? Ali muita gente diz que foi para escravo, outros dizem que era para saída de água ali, né, em Fortaleza e Macapá, mas tudo bem, eu quero usar só a comparação, era daquela forma, mas era muito fundo. Então quando morria alguém, eles desciam, né, ali pela corda pela corda de 3 pontas, e largava lá dentro. Aí descia os escravos também, o escravo pegar aquele corpo do soldado romano ou qualquer outro e empurrar dentro do sarcófago, empurrar dentro da cova. E assim era as catatumbas de Roma, e muitos mais piores que nós imaginamos. Quando começou a perseguição, a igreja primitiva não sabia onde adorar. A igreja primitiva não podia ficar sem cultuar o seu Deus. Aí entra o congregar. Vocês vão ver no final dessa mensagem a patada que vai levar os desigrejados. A porrada que vai levar a gente que diz que não precisa congregar, eu tenho que congregar em mim. Tudo bem, mas olha bem essa mensagem. E eles começaram a ser perseguidos. O que foi que a igreja primitiva fez? Nós não podemos ficar sem reunir. Mas presbítero Edson, eles não podiam muito bem se reunir na sua casa e ali adorar a Deus. Mas entenda, se reunir, encontrar, ajuntar, estar junto, é porque um tinha o dom da cura, o outro tinha o dom da visão, o outro tinha a profecia, o outro tinha... Então eles tinham que se reunir
para que todas essas dádivas, esses dons tivessem junto, e ali acontecesse a alegria, a maravilha, o milagre de Deus no meio deles. É por isso que eles iam para as sinagogas, é por isso que eles se reuniam ali nas suas casas, debaixo das tendas, porque não era chegado templos, não era chegada ainda as casas de oração para que eles fizessem ali. Então, o que eles fizeram? O povo começou a fugir. Marcelo Frazão, Daniele Américo, Milena Araújo, Franciclei Plantoja, Lucian Andrade, Adriana Souza e outros, eles começaram a fugir para as catatumbas de Roma. Lugar escuro, lugar sombrio, lugar assustador, perderam o medo dos leões, dos tigres, eles fugiram para debaixo da catatumba de Roma. E desses cristãos que entrassem lá para baixo, eles usavam a tocha. Eles usavam as tochas, né, para iluminação. E ali realizavam os seus cultos. Ali realizava o congregar, o reunir-se. Porque foi durante 400 anos. Foi 4 séculos depois dos anos 60 depois de Cristo. Ainda durou 4 séculos de perseguição do Império Romano. E muitos apóstolos, muitos presbíteros e pastores, diáconos, que entraram ali para baixo de Roma, ali morreu com seus filhos, com as suas filhas e com a sua família. Vocês imaginam? Muitos foram tragados ali embaixo pelas feras, que era o leão, era o tigre dente de sabre, eram as hienas, era o jacardé grande, os crocodilos que eles colocavam e alimentavam ali debaixo. Você consegue imaginar os escravos? Porque os escravos também eram jogados lá embaixo exatamente para servir de alimentação para os tigres. Mas qual era a finalidade dos tigres, do leão? Por que eles botavam ali? Era para guardar as catatumbas de Roma? Não era. Esses tigres, esses leões, era exatamente para dar show na arena de Roma, quando tinha o show. E a parte desse show foi também providenciado e visto pelos cristãos jogados na arena naquele tempo, devorado por esses leões. Foi muito triste a perseguição nesse tempo. É por isso que Paulo fala que nem a altura, aleluia, que nem a profundidade, que nem outra criatura conseguiu, nem outro problema, nem outra perseguição, nem outra aprovação conseguiu separar aqueles cristãos do amor de Jesus. Eles morreram agarrados com o amor de Jesus. Presbítero Edson, o imperador, sabia que eles estavam ali dentro das catatumbas? Sabia. Era exatamente, eles alvoroçavam o leão em cima, que era para procurar dentro ali daquele labirinto os cristãos que estavam lá dentro, para que sejassem mortos. Mas o imperador não enviava romano lá dentro, porque as catatumbas de Roma tinham uma lenda profética lá dentro, que existia visagens, que existia espíritos imundos naquele lugar, então eles tinham pavor. É por isso que eles vedaram as portas das catatumbas embaixo do Império Romano, que é exatamente com medo desse espírito sair e atacar o Império, atacar os romanos naquele tempo. Então tinha aí essa lenda. Ah, mas existe isso? Existe. Leia o livro de Jó. E parou diante de mim um vulto, um espírito, e me falou uma voz abafada, mas eu não consegui definir. Olha aí, Jó está explicando, em muitas outras passagens explica sobre esses espíritos. Então o imperador e todo em Roma pensava que esses espíritos moravam dentro das catatumbas, que havia um relato, mas os cristãos não quiseram saber, Luciano. Eles foram para dentro das catatumbas porque eles tinham que congregar, eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que se reunir, eles precisavam de um lugar. E sabe onde foi a igreja deles? Debaixo do Império de Roma, dentro da catatumba de Roma. Milhares de cristãos da igreja primitiva, diáconos, pastores, presbíteros, fugiram com as suas famílias lá para baixo. Paulo fugiu para lá? Ele disse, não, Paulo não precisou, porque a cidadania romana de Paulo dava uma vantagem para ele não ser morto pelo Império em Roma por causa dessa cidadania. E mostra mil outras passagens que prenderam Paulo e ele usou essa cidadania e tiveram que saltar ele. Muitas e outras, né? Só depois que Paulo foi decapitado. Então, pessoal, você pode observar que eles foram
enfrentaram o frio, enfrentaram a solidão. E muitos desses cristãos, meus irmãos, que foram para debaixo da catatumba para adorar a Deus, crianças, é triste, cresceram, jovem lá embaixo, ficaram adultos ou casaram lá embaixo das catatumbas e morreram, porque durou 400 anos. E um cristão, né, cento e poucos anos já estava morrendo. Aí alguns davam a chance, né, de sair, trazer comida, mas quando era pego era morto. Não foi fácil para eles. 313 depois de Cristo, 313, Edito de Milão, Imperador Constantino, viu que era desumano, era massacrador, era algo que não tinha um nome que o Imperador Constantino achasse para a forma que os cristãos estavam vivendo, a perseguição contra eles. Aí o Imperador Constantino, possamos dizer que Deus entrou no coração daquele imperador. Aí ele pegou e baixou um édito, tirando o édito do imperador Nero, dos imperadores dos anos 60, que já estava durando 400 anos depois da perseguição, o imperador Constantino, Edito de Milão ficou registrado, 313 depois de Cristo assinou. Os cristãos hoje têm liberdade de culto. Os cristãos hoje têm liberdade de crença. Eles podem se reunir, eles podem congregar. Tu sabe o que foi a primeira coisa que os cristãos fizeram? Pensa aí. Foi adorar a Deus? Não, adorar eles já adoraram. Morrendo, sendo degolado, perseguido, eles já adoravam. A primeira coisa que os cristãos, quando pegaram a liberdade, foi construir templos e catedrais, porque eles não precisavam mais dos sarcófagos, não precisavam mais das catatumbas, não precisavam mais dos túneis subterrâneos, não precisavam mais. Agora eles tinham liberdade de fazer as suas instituições. Levantaram templos e catedrais e começaram ali se reunir-se, o congregar, a congregação, misturar-se. Aleluia, Jesus. E tiveram a liberdade de expressão, de adorar Jesus, de adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, foi maravilhoso, mas durou 400 anos. Para hoje, nós temos a liberdade que tem. Eu congrego onde eu quero, eu vou para onde eu quero, nem congregar mais eu vou. Eu até entendo os desigrejados, eu entendo eles, por uma parte. Eles não estão chateados, né, com Deus, eles não estão chateados com Jesus ou com o Espírito Santo, eles estão chateados com algum sistema que é massacrador hoje nas instituições. Mas eles não são contra a instituição. Eles não são contra o congregar. Porque naquele tempo, o imperador não era contra o congregar. O imperador era contra a disseminação que avançava o nome de Cristo sobre o império. E assim começou aquele massacre. Mas Constantino, possa-se dizer, que foi usado por Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, e deu essa liberdade aos cristãos, e desde lá, os cristãos, na igreja primitiva, veio levantando os templos, as catedrais, e veio se congregando, veio se reunir-se, veio esse ali para se ajuntar. Mas de lá era muito diferente de hoje. Naquele tempo não existia hierarquia. Não existia hierarquia. Existia o culto, não existia o monólogo, ou seja, só o manda, não. Existia o culto, a liberdade de expressão. Hoje mudou alguma coisa, mas não é diferente daquele tempo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nem a altura nem a profundidade separou aqueles cristãos. O apóstolo Paulo aqui está falando que ele passou... Não, você pode usar o versículo para a vida do apóstolo Paulo, mas no original o apóstolo Paulo está narrando a história mais linda do mundo, a perseguição da igreja primitiva, onde o apóstolo Paulo não pôde fazer muita coisa,
no momento da perseguição. 400 anos, né? 4 séculos depois que foi dado a liberdade. Hoje é tão maravilhoso, nós temos um lugar para ir, nós temos a liberdade de entrar pela porta da instituição, da igreja e dizer glória a Deus. Naquele tempo eles não tinham, durante 400 anos eles tinham que negar a fé deles. Antes eles negavam, eles tinham que negar, para salvar os seus filhos, alguns para salvar a sua família. Ei, tu é cristão, tu tá lá dentro da catatumba. Não, eu não sei nem o que é catatumba. Era aqueles que saíam lá para fora para pegar a comida, para pegar a alimentação, para ir lá no motim, alguém que estava reunido dizendo, toma, leva sacola de comida para os cristãos que tá lá na catatumba. E outros não saíam, morriam lá dentro. Tenho certeza que muito cristão da primitiva teve que dar o jeito de matar os leões, de matar os tigres lá dentro, ou fazer alguma barreira para não ser alcançado pelas feras. Não era fácil, pessoal, para aquele tempo. Mas quando o Edito de Milão, olha, tem muita gente que não estuda a história da igreja. Tá lá, 313, Imperador Constantino sinaliza o Edito de Milão e dá liberdade de culto aos cristãos, aos católicos, quem fosse, o cristianismo, principalmente o cristianismo. Deu liberdade de culto. E todos tiveram a liberdade de fazer os seus templos. O próprio Imperador Constantino foi para os templos da igreja primitiva dos cristãos, das catedrais levantadas depois. Está na história da igreja, gente. Aí vem esses cabeça oca, Gustavo. Essa é a verdade? Não é de Deus. Não é de Deus isso aqui. Vai tomar banho, vai entender a história da igreja. Vai entender a história da igreja. Se quiser, pode vir aqui na minha live, usa versículo, usa passagem. Mas eu quero dizer uma coisa, por favor, use o grego, use o hebraico. Porque eu vou usar o hebraico e o grego. Aí se não quiser usar o hebraico, por favor, usa o massorético, a língua massorética, o vaiopá. Usa eles, que é melhor. Não vem com esses textos aí não, alienador, para desmotivar a fé de muita gente que está acontecendo aí. Irmão, não vai congregar não, irmão. Não vai porque se não tem nada de Deus aí nesse templo. Olha, lá em Atos dos Apóstolos, Deus não habita em templo, é construído pela mão de homens. Não entende o contexto. Oh, Jesus. É triste, não entende porque Estevão falou isso. Não entende porque Lucas em Atos dos Apóstolos falou isso. Não consegue entender quando ele fala no contexto. Não vou nem entrar em detalhe. É triste a situação de quem não busca. Então, amados, meu Deus do céu, 15h37 já aqui em Manaus. Essa passagem eu coloquei, não abandona a tua fé. Não abandona a tua congregação, como é costume de muitos deixar de congregar, a sua congregação. Claro que o contexto puxa para congregar em mim. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. O congregar é em mim. O congressional foi o que salvou a igreja primitiva. A liberdade de culto. Eles criaram as suas catedrais, eles reuniram. Olha, meus irmãos, eu imagino assim um discurso. Depois dessa liberdade do Edito de Milão em 313, pelo Imperador Constantino, eu imagino as primeiras histórias, aleluia, contada por eles. Está aqui a Lidiane Soares, minha irmã aqui. Eu imagino Luciano e Gustavo está lá no sul. Eu imagino, Luciano, as primeiras histórias, tu consegue imaginar comigo aí as primeiras pregações, esboço e ministração, né, depois dos templos levantados, foi essa. Durante 400 anos, aleluia, os nossos irmãos não largaram o rolo, os meus irmãos não largaram o pergaminho, não largaram o papilo, as epístolas, as cartas, eles não largaram, eles morreram lá debaixo das catatumbas, morreram degolado, perseguido pelo aquele imperador massacrador, mas eles derramaram sangue imagina o discurso arrebatador naquele momento das suas reuniões, do reunir-se. E olha, depois que o imperador Constantino assinou o edito, que eles abriram as portas das catatumbas de Roma e entraram lá embaixo, amados, foi triste. Está no relato, está na história da igreja. Arqueólogos até hoje demonstram isso nos seus estudos.
Eles entraram, quando entraram, encontraram os ossos, encontraram os crânios, porque estava lá, há relato que está lá, o esqueleto ainda sentado em cima da catatumba, amados. O cristão sentado com um rolo assim ao chão, sentado, morreram, adorando ao Senhor. Pelas paredes lá das catatumbas de Roma, está desenhado lá a Santa Ceia. A última Santa Ceia está desenhado dentro das catatumbas de Roma. Os apóstolos sentados, não que eles sentaram lá dentro, mas eles desenharam. Eles desenharam um peixe. Tem peixe desenhado que é o símbolo de Kyrios, né? Christopher, Kyrios, né? Que é o símbolo de Cristo, que é o peixe. Está lá desenhado a âncora, que é o símbolo ali do Salvador, o símbolo da fé. Eles desenharam, eles escreveram. Está lá registrado dentro da catatumba de Roma. Eu morri na idade tal. Eu entrei aqui na idade tal. Meu Deus. Mas não negaram. Écio Silva, Adonai Souza. Eles não negaram a fé. Está lá os registros dentro das catatumbas. Está lá dentro dos buracos. Todos os registros da igreja primitiva. Teve família que morou ali dentro e morreu ali dentro, porque não queria, se era para morrer lá fora na perseguição para adorar a Deus, morreram adorando dentro das catatumbas de Roma. Foi o melhor lugar. Foi o melhor lugar. E hoje o melhor lugar que nós temos a liberdade de entrar pela porta da congregação e adorar o Senhor. Mas não queremos dar ouvido mais para a experiência. Não queremos dar ouvido mais para o empírico. Eu vou dizer uma coisa, não funciona comigo. Não funciona comigo. Pessoas, pode ser qualquer uma, mano. Pode ser pastor, presbítero, diácono, eu sou presbítero e sou co-pastor. Ou pode ser um irmão, uma irmã que não tem as marcas do caminho. Não tem a história na palma da sua mão. Não tem a história, Luciano, na planta do seu pé. Aí hoje simplesmente chega com a sua crítica. Às vezes eu estou aqui na igreja e chega irmão, presbítero Edson, eu não gosto da forma que tu ministra, dessa forma que é o templo. Eu disse, irmã, vai tomar banho, vai. Vai tomar banho, vai. Vai tomar banho. Você não sabe o que os irmãos passam para isso aqui acontecer. O que as irmãs pagam sacrifício para que aconteça esse culto. Aí chegam de fora e quer criticar. Vai tomar banho. Não tem a história. Nós temos naquele tempo os presbíteros, pastores, apóstolos, que entravam para debaixo da catatumba e morriam dando culto, louvores, salmo lá dentro. E às vezes saía para fora sacerdote, que era do tempo do Império Romano, mas tinha aquele sacerdote que temia Deus, que corria lá dentro do sacó, lá do túmulo de Roma, ia lá e pregava Jesus. Mas quando ele saía, que os soldados romanos pegavam ele, tu tá lá com os cristãos lá dentro, né? Eles eram degolados, pagavam um alto preço para ensinar a palavra. Aí hoje tem pastor que tá de cabelo branco, que deu a vida pela obra, aí chega um endemoniado do quinto do inferno. Esse pastor aí não é de Deus. É um cão guloso, como eu olho hoje, né? É o cão guloso. É não sei mais quem. Aí tem uma enxurrada de pessoas que segue essas pessoas. Não conhece as marcas do caminho. Não conhece a história. Eu conheço um pastor que foi meu pastor durante 12 anos. Que ele falou, eu remava meia hora com a minha esposa e o meu filho na canoa, contra a maré, para fazer o culto à vela. Lá no mato, na ferrada do Pium, na ferrada da Muriçoca. Quem conhece Muriçoca aí? Carapanã. Talvez aqui em Manaus ninguém conhece esse linguajar, mas tem pessoa da minha cidade que conhece. Remava no escuro para dar o culto. Aleluia. E os pessoal vinham com as suas canoas. Eu conheci um pastor que me contou essa história. Aí hoje está lá num grande templo. Aí chega a gente querendo criticar esse homem. Deixa eu beber uma água. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para nós.
Ensinar, irmão Edson, ensinar, presbítero Edson, é sadio e é gostoso. Quando você pega alguém criticando, desconstruindo a fé, o congregar, o congregacional, criticando pessoas, homens e mulheres de Deus, líderes e lideranças, que têm a marca do caminho, que sofreram, para dar vida pela humanidade, pelo social, para tá sustentando o que os nossos irmãos lá na Catatumba morreram, para sustentar e chegou até nós. Meu amigo, manda esse camarada tomar banho, manda essa camarada tomar banho. Não dá ouvido a essas pessoas não, meu amigo, porque não conhece a história da igreja, não conhece o sacrifício, o alto sacrifício. Aqueles homens suaram sangue para alcançar nós. Aí hoje eu tenho a liberdade. Eu sempre falo aqui onde eu cultuo, quando passo pela porta da igreja que eu vou ministrar, ainda estou como compastor até o final desse mês. Depois o meu pastor que está nos Estados Unidos vai assumir a congregação de volta, né? Ele só vai tomar o espanto que ele deixou aí uns 70 congregados comigo, já está passando uns 130 congregados. É o Deus maravilhoso. Ele vai se assustar. E eu sempre falo, você tem a liberdade. Entre, sente nesse banco, lance as suas lágrimas, adore como você deseja adorar, adore da forma que você quer adorar, mas não perda essa oportunidade de dizer: obrigado, Jesus, obrigado por ter a liberdade de chegar ao templo e me ajoelhar e pedir e sair com liberdade. Josiane, Adonai, Carlos, a história da igreja é algo muito lindo. Estou pregando só uma fagulha das Catatumbas de Roma. Talvez eu traga aqui, já estamos com mais de 40 minutos ministrando, talvez eu traga aqui a Arena de Leões, quero trazer no original, no hebraico. Meu amigo, é até dolorido. A gente sente a pregação em falar o que aconteceu lá atrás na história. Esses homens e mulheres, como diz o apóstolo Paulo, a altura e a profundidade, fizeram que eles abandonassem a sua fé, largassem a sua fé, morreram acreditando em algo, sustentado em algo, em Cristo Jesus. Para hoje, qualquer bicho de orelha, desculpa o linguajar, o presbítero Edson, chegar a desconstruir a fé de quem tanto está lutando pelo crescimento da igreja, sustentando os valores, sustentando aí a história, sustentando principalmente aí as nossas éticas, que esse ser humano vem guardando há anos, que Jesus morreu também por ela. E desconstruir principalmente a bússola do viajante, o leme do nosso barco, e não conhece a história da igreja. Todos os cristãos que são contra o templo, que são contra o congregar, que estão decepcionados por alguma coisa, eu até apoio a sua razão em algum ponto, mas no momento de querer destruir, desconstruir aqueles que têm a marca nos pés, nas mãos, não sabe o que é a história da igreja, peca contra a própria igreja, peca contra o próprio a mensagem. Aí lê o texto artificial, mas eu não encontro as Catatumbas de Roma, eu não encontro. É porque não conhece a história da igreja. É só ir no contexto. É triste, é dolorida, mas ao mesmo tempo ela é linda, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, é excepcional. Eu não sei nenhum nome assim que eu possa comparar a ação da igreja primitiva e o que eles têm passado para que mantesse e chegasse até nós. Para qualquer um hoje chegar e desconstruir o pastor, desconstruir o presbítero, desconstruir o templo, tem sim. Tem muitos hoje que estão usando a piedade, que Paulo diz que é fonte de lucro, para estar enganando o povo. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus, sérios nesse Brasil, que velam pela obra, que tem as marcas, que estão com seu rosto engilhado, com seu cabelo branco, segurando a fé. Não deixe, não permita que esses de fora,
que não levantaram um dedinho. Estão igual aqueles fariseus lá, filha da mãe, que botava a lei e nem com o dedinho eles queriam cumprir. É por isso que Jesus diz: vocês comem o mosquito e arrotam o camelo, rapaz. Vocês botam a lei pesada sobre eles e nem com o dedo miudinho querem levantar. Aí, pronto, Jesus se tornou inimigo. Mas está aí os homens de Deus, as mulheres de Deus, que estão na história, não conhecem. Tem gente que nem conhece a história. E antes de 210 aí, Daniel Berg, Glunavin, tem gente que nem conhece, tem gente que nem sabe. Ninguém sabe nem a história, como começou. Aí hoje, qualquer pessoa sem experiência quer criticar, quer conduzir a obra. Esta é presbítera aí sim, já tenho 14 anos da estrada. E tenho uma experiência e estou aprendendo, estou gatinhando ainda para passar para o meu liderado o que é a história da igreja. É por isso que cresce onde eu estou. Então, amados, eu vou encerrar 15h51. A nossa live está bem estendida esses tempos, mas essa é a história que os cristãos passaram. E até hoje está lá, para quem em Roma, está lá as catatumbas, está lá tudo registrado nas paredes, o que os nossos irmãos passaram, para garantir a fé, para segurar a fé, para chegar hoje qualquer um venha falar, venha querer desconstruir, ver a queda de homens e mulheres que deram a vida, que chegou até nós. Ainda agora eu postei um versículo aí no meu Facebook, antes dessa mensagem aqui, anterior a essa mensagem, que está lá. Eu botei uma passagem lá. E esses que causaram alvoroço chegou até a nós. Ou seja, essa disseminação que está na rede social, temos que analisar, pessoal. Ah, mas eu olhei, está no texto da Bíblia. Analise o contexto. Procure o hebraico, procure o grego, procure os maçoréticos, procure o hebraico. Procure, amados. Que você vai dizer: meu Deus, o texto é uma coisa, mas o contexto não é isso, a história é outra. E quando o imperador Constantino assinou o Edito de Milão em 313, a primeira coisa que os cristãos construíram foi templos e catedrais. E consagraram a Deus. E Jesus aprovou, meu filho. E até hoje estamos aí com essas construções. Para outros que não conhecem a história da igreja, chega e usa os versículos que está aqui, porque está na Bíblia, os versículos, e não conhece o contexto. E infelizmente está levando tanta gente a desvanecer da fé. Meu amigo, te pega com Cristo, te pega com Jesus, vai lá na instituição, vai lá, te congrega, adora a Deus, meu filho. Você se sente bem? Sente o Espírito Santo? Ah, eu não sinto, então saia, mas não critique, porque tem gente que sente, tem gente que está lá construindo a sua vida, tem gente que a vida mudou, porque passou pela porta de uma igreja, que era uma pessoa e hoje não é mais, e agradece até hoje. Você não conhece os passos, você não conhece o caminho. Quero falar aqui para aqueles que só sabem criticar, que não ajuda nem com o dedinho, que come o camelo, né? Que come o mosquito e arrota um camelo, mas não fazem nada, não digam nada. É complicado, é complicado. Amém, pessoal? Tá aí essa passagem de Romanos 8:31. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Era isso que o apóstolo Paulo estava finalizando. Em 65 depois, Paulo aí vem, né? Registrada a morte dele de 60 a 65 depois de Cristo. Registrada aí a morte do nosso querido irmão, o apóstolo Paulo. Então que Deus abençoe a todos. Mais um conhecimento nesse sábado para nós. Que Deus abençoe a tua família. Por favor, amados, não deixe qualquer um te enganar, não. Quando pregarem para você, abençoa, segue, olha o contexto. Ah, eu não sei, seja humilde, procure alguém. Olha, tem muito bibista bom no nosso Brasil. Gente que conhece do aramaico, do hebraico. Eu estudo aqui o hebraico, eu estudo o grego, eu estudo o aramaico, eu estudo os maçoréticos, a língua maçorética, entendeu? Eu estudo essas línguas. Depois nós vamos estudar o latim, entendeu? Para a gente entender melhor, o siriaco, entendeu? O inglês, que são as traduções que acompanham a Bíblia. Então, para a gente não ser enganado por essa disseminação de heresias que está acontecendo hoje. Mano, eu chamo qualquer um, pode vir. Pode vir qualquer um com texto, que eu uso o contexto. O contexto é o grego, é o hebraico. Eu uso logo o original.
Todos que vieram aqui em Manaus com esse negócio aí de não é congregar, que vieram pra cima de mim com o negócio de dízimo, que vieram pra cima de mim com o negócio de Santa Ceia e muitas outras coisas, quebraram a cara comigo. Vieram com o texto e eu fui com o original, vim com o grego. Disse, olha aqui o grego. Ah, não, meu filho, vai lá, aprenda a falar em grego, aprenda a falar aramaico, aprenda a falar em siriaco, massorético, aprenda a falar em hebraico e vem. Analise o texto e vem. Mas minha Bíblia não, tu tá falando o texto, eu tô te dando o contexto no hebraico. Mas já tá aqui, eu não preciso do hebraico, mas se o hebraico, que é a língua original, tu não quer aceitar, a tua que tu leu pra mim, cai fora, meu amigo, eu mando logo tomar banho. Porque, amigo, gente para desconstruir, tem muitos, mas para ajudar, tá ruim, hein? Tá difícil, deixa eu agradecer vocês. Daniele Sena, Jaciane, né, Carlos Silva, Adonai, Elcio Silva, Gustavo Ramos, né, meu amigo Gustavo, Lidiane Soares, Lucinha Martins, Marcelo Frazão, Luciano Reis. Olha, Luciano, cortei hoje, ó. Luciano, ainda bem que o cabeleireiro aqui que corta meu cabelo não tem meu Face Zap, nada, mas olha aí, Luciano, dá pra olhar aí as maresias? Só fim do ano, Luciano, tu dá um jeito pra mim, meu amigo. Daniele Américo, Milena Araújo, Franciclei Pantoja, Luciano Andrade, né, o Luciano aqui, boa tarde, meu amigo. Deus abençoe, Luciano, grande homem de Deus, né, e Andrade Souza e outros. Obrigado, meus irmãos, tô aqui. Deus abençoe, um abração no presbítero Edson. E a cada dia ore pela gente, que eu quero melhorar, em trazer um conhecimento aprofundado, mas para crescimento, para soma, para ajudar a igreja a prosseguir, a obra a crescer. Se um dia vocês pegar o presbítero Edson aqui, querendo matar, desconstruir, afundar, ore por mim, mano, porque tem alguma coisa errada, tá bom? Deus abençoe a todos. As verdades têm que ser ditas, mas até as verdades, ela tem que ser dita com conhecimento. Com conhecimento. O problema hoje de muitos pregadores, amado, é que tem o conhecimento do texto, mas não tem o conhecimento de causa, que é o contexto, que tem que aprofundar, tem que analisar as línguas originais, a época, a tempo, entendeu? Não tem um conhecimento de causa, e é por isso que há essa lamentação aí, né, no meio de muitos que vai aí por enxurrada de heresias. Eu lamento, é triste, mas a cada dia vou procurar melhorar para dar uma mensagem plausível, uma mensagem coerente que possa somar para você e ajudar em alguma área da sua vida ou na obra onde você está. Amém? Deus abençoe e até o próximo sábado, assim se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.